Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o Dia Internacional dos Recursos Humanos, portanto, ainda bem que estamos aqui todos a celebrar, ainda por mais com este tema tão importante que é coaching e a felicidade. Já há 4 dias praticamente que estamos juntos desde o início desta semana, muitas das caras estão aqui repetidas ao longo desta semana, ainda bem. E queria agradecer a vossa participação. Hoje, como vos disse, o tema é o coaching e a felicidade, e temos também 2 ilustres convidadas que serão apresentadas num minuto pela nossa colega Paula Rocha e Daniela Pinheiro. As duas, ambas, fazem parte da Comissão Executiva do GPC, do Grupo Português de Coaching. Mais uma vez, o Grupo Português de Coaching faz parte da APG, Associação dos Profissionais de Gestão das Pessoas, que é uma instituição já bastante conhecida no nosso país, já há mais de 55 anos, que faz parte deste mundo dos recursos humanos e, como não poderia deixar de ser, tem um grupo dedicado ao coaching, que somos nós, há mais de 10 anos, a trabalhar para toda a parte de elevar os padrões do coaching e da prática do coaching. Vou passar aqui muito rapidamente uma chamada enquete, não é? Se eu tenho isto em português, portanto, só para perceber, para depois também informar as nossas convidadas se as pessoas aqui são coach, ou se certificadas, ou se não, ou se, quem sabe, estejam a trabalhar no assunto. Aqui não há respostas certas ou erradas, é só mesmo para, de uma forma anónima, as nossas convidadas poderem depois, e até as moderadoras, orientarem a conversa para que seja proveitosa para todos. Muito bem. Vou aqui partilhar os dados, portanto, a maioria não é coach, e isso, cerca de 20 pessoas que não são, mas isso não há problema nenhum. Portanto, queria-vos desejar uma boa sessão. Vou passar a palavra à minha colega e também coach, claro, Paula Rocha, para começar a dar início aqui à nossa sessão. Obrigada, Maggie. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Hoje é um dia particularmente importante e especial para nós, sobretudo para mim e para a Daniela, que somos gestoras de recursos humanos e que dedicamos a nossa vida toda ao desenvolvimento das pessoas, a Marie também ligada aos recursos humanos, e, portanto, termos a felicidade de estarmos a falar de felicidade no dia em que se comemoram os recursos humanos é, de facto, um privilégio. Então, dizer-vos, eu sou gestora de recursos humanos, sou coach, faço parte da Direção Nacional da APG e sou membro da Comissão Executiva do Grupo Português de Coaching, e é nessa qualidade que me encontro aqui. Vou dividir o painel com a minha colega do Grupo Português de Coaching, com a Daniela Pinheiro, mas, em bom da verdade, temos 2 ilustres convidadas e são elas que nos vão ajudar aqui a falar sobre este tema. São elas as pessoas profissionais e especialistas na matéria da felicidade. Temos a professora Helena Marujo, a quem eu agradeço em nome do Grupo Português de Coaching, mas também em meu nome pessoal, a gentileza e a generosidade de estar aqui connosco neste dia. E a Marie, que eu vou tomar a liberdade de tratar por tu, porque foi minha aluna e portanto que temos outro nível de confiança. A Marie, que está também numa situação muito sensível, tinha todas as razões para não estar aqui hoje connosco, mas optou por estar e portanto eu também sou muito grata. Às duas, muito obrigada por terem vindo. Daniela, a palavra é tua. Ora então, boa tarde a todos, muito obrigada. Portanto, como colega aqui da Paula, também pertenço ao Grupo Português de Coaching, também gestora de recursos humanos, com muito orgulho, muito prazer. E de facto, cabe-me aqui começar a fazer uma pequena apresentação das nossas convidadas. Portanto, temos a Helena Marujo, que é doutorada em Psicologia pela Universidade de Lisboa. É professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa, onde coordena a Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável, o mestrado e doutoramento em Políticas de Gestão de Recursos Humanos e as disciplinas de Psicologia, bem como a pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada. É também investigadora no Centro de Administração e Políticas Públicas, membro do Conselho Consultivo
da International Positive Psychology Association, presidente da Associação Portuguesa de Estudo de Intervenção em Psicologia Positiva, associada do Taos Institute e membro do Taos Institute Latin America Council. Portanto, Helena Marujo, muito bem-vinda. E queria já fazer também a apresentação da Marie, portanto, Marie Cole, ficam já também a conhecer, como diretora de publicidade na Critical TechWorks desde 2019, onde está responsável pela cultura interna da Critical TechWorks. Portanto, ela partilha o seu conhecimento em programas de formação na Universidade Atlética e Universidade Católica, é docente numa especialização avançada em gestão para a economia da felicidade. Prosseguiu também uma carreira política entre 2010 e 2017, tendo dedicado muito tempo em iniciativas do Parlamento Alemão e do Parlamento Europeu, mas também em ONGs focadas em projetos de criação de um diálogo multicultural e de integração de direitos. Portanto, estudou Ciências da Comunicação Internacional na Universidade de Erasmus em Roterdão, complementou depois a sua licenciatura com o mestrado em Negócios em Lisboa, na Universidade Católica, onde foi aí que descobriu a sua paixão por criar o tal sentimento de bem-estar em ambientes organizacionais. Em Portugal trabalhou com organizações várias, como os Palhaços do Hospital e New Humanity, espero ter dito bem, como consultora, e desenvolveu também modelos organizacionais de bem-estar através do exemplo da consultoria holandesa Semco Style. Portanto, muito bem-vindas às duas e passo agora então à Paula aqui para abrir as hostilidades com as nossas convidadas. Obrigada. Bom, eu ia começar por vos contar uma história. Eu estive a fazer o meu doutoramento em La Rioja em 2003, em Economia e Gestão de Empresas, e naquela altura eu gostava muito, ou a minha ideia era fazer a minha tese à volta da felicidade. E vou partilhar convosco, em 2003, ninguém quis ser meu orientador nesse tema, e eu acabei por seguir a sugestão do meu mentor, que era o professor Luís Bento, antigo presidente da APG, acabei por seguir a sugestão do professor Luís Bento e fazer na área da responsabilidade social, exatamente porque não encontrei ninguém que me quisesse orientar na área da felicidade. A minha pergunta primeira, e vai para as duas, é: as coisas mudaram na academia? Como é que a academia hoje vê a felicidade? Helena, se calhar começamos com a professora Helena e depois Marie. Olá, viva. Bem-vinda. É uma honra e um privilégio poder estar aqui convosco esta tarde, num dia de facto de celebração para quem está ligado à área de gestão de recursos humanos, como é também o meu caso, sobre a felicidade. E a felicidade na academia continua a ser desafiante, continua a não ser um tema que seja abraçado sem condições ou sem desconforto, e a minha experiência é de muita resistência dentro do contexto académico aos temas da felicidade e muito interesse fora dela. E ainda recentemente tive uma experiência parecida com a da Paula, nomeadamente em termos de haver uma aluna interessada em fazer um doutoramento em felicidade, e a resposta dos orientadores não ser propriamente muito entusiasmante. 18 anos depois. E, portanto, a academia é um lugar em que as mudanças são lentas, muito, com ritmo muito próprio, e há alguma desconfiança em relação a temáticas novas, em particular a temáticas como esta, que se considera que tem uma dimensão subjetiva muito marcada e, portanto, serão dificilmente investigáveis com os métodos rigorosos da ciência, que é aquilo que se espera num mestrado ou num doutoramento. E, portanto, temos muito caminho a fazer, com muita confiança, para continuar usando esta palavra ou outra, continuar a trabalhar nisto que é a investigação, a exploração, o conhecimento e a capitalização nas experiências humanas ótimas, naquilo que faz as pessoas estarem no seu melhor, a que podemos chamar felicidade, ou a que alguns chamam bem-estar subjetivo, outros chamam bem-estar psicológico. E, portanto, a academia também tem esta complicação, que é, nós gostamos muito de ter as nossas capelinhas, e, portanto, o primeiro grande investigador, o Edward Diener,
uma das primeiras grandes pessoas a querer, que infelizmente faleceu há cerca de 15 dias, a querer trazer o tema da felicidade para os jornais científicos, percebeu que se mandasse uma publicação científica com a palavra felicidade no título, que os jornais devolviam a dizer que não era passível de ser investigado. E, portanto, ele mudou a expressão e passou a chamar-lhe bem-estar subjetivo. Daí, tantas vezes, se confundirem as expressões felicidade com bem-estar, porque, na realidade, a própria academia teve que se adaptar, procurando outras expressões, outras designações, por causa desta resistência ativa à palavra felicidade. Obrigada, Helena. Maqui? Eu acho que eu vou pôr o contrário na minha experiência. Ou seja, eu, na verdade, da minha experiência, desde que eu saí da faculdade e agora voltei à faculdade, basicamente, com o meu próprio curso no mestrado de gestão na Católica, que chama-se How Happiness Will Turn Your Career Successful. Basicamente, a experiência que eu tive é que há um interesse cada vez maior nesta área, ou seja, o que eu fiz, basicamente, eu disse, contactei a minha faculdade antiga e disse, não faz sentido que eu não tenha também uma cadeira na área de felicidade em 2020, como currículo dos vossos mestrados, e entreguei uma proposta de um curso e encontrei interesse do lado deles para incluir este curso agora nos mestrados, ou seja, é um electivo, não é obrigatório de fazer o curso, mas está a ser bastante popular, acho que está nos top 5 cursos, agora que eles encontram lá nesta área. E também eu também sou docente em curso de pós-graduação e temos todos os anos cada vez mais pessoas que querem fazer esse curso de pós-graduação, ou seja, uma área que eu vejo crescer imenso, um interesse de formação na área de felicidade que está cada vez maior. Até me aconteceu que eu tive uma consulta na maternidade no meu hospital na semana passada e depois foi o CEO do hospital que foi falar comigo a pedir uma opinião para eventualmente criar uma vaga de uma diretora de felicidade no hospital. Portanto, de todo lado as pessoas vêm falar comigo e querem saber onde é que se pode aprender mais do lado académico, de que tipo de cursos eu iria recomendar para fazerem, e assim fiz. Recomendei que a diretora de recursos humanos do hospital fazer essa coisa de pós-graduação, por exemplo. E pronto, portanto, eu tenho a experiência, na verdade, que está muito à abertura também do que eu sei, que aqui na Católica, na Faculdade de Filosofia, fazem doutoramentos na área da felicidade, ou seja, tem muitas candidaturas desde 2018, desde estou em contato com a Faculdade da Filosofia e já há alguns doutoramentos que estão a ser feitos nesta área. Portanto, eu acho que há de certeza ainda muito caminho para fazer, mas também já há bastante abertura que se consegue encontrar no mundo académico. Sim. Se me permite, eu estou completamente de acordo com a Marie. A questão, há imenso interesse, há imensos alunos. A questão tem a ver com quem tem algum lugar de responsabilidade do ponto de vista mais da docência, e aí há resistência. Agora, quer do ponto de vista de decisões administrativas, quer sobretudo do ponto de vista dos alunos, concordo inteiramente e a minha experiência é exatamente essa. Aliás, eu coordeno, faz agora este ano, 10 anos, uma pós-graduação em felicidade, em psicologia positiva, que são os estudos da felicidade. E sempre, todos os anos, temos muitos alunos, muitos candidatos. Tem sido um sucesso, inclusivamente com as pessoas a virem de fora de Portugal para fazer o curso. E, portanto, estamos alinhadas. A questão é o foco de quem olha, nomeadamente numa perspectiva de investigação, aí há resistência. Uma perspectiva formativa de interesse é extremamente fascinante hoje, é muito atraente e é um tema que as pessoas de facto procuram para aprender, não tanto para investigar. Portanto, talvez eu não tenha explicado bem, a minha visão de resistência tem a ver com o processo de investigação, não com esta vontade imensa de saber mais sobre felicidade, porque essa está claramente no ar e é uma tendência.
Obrigada às duas. Eu ia partilhar convosco também uma situação que aconteceu comigo, porque sou manifestamente teimosa. Depois de ter levado essa nega relativamente à tese de doutoramento, eu desenvolvi uma proposta que envolvia metodologias combinadas de consultoria, formação, coaching, para implementar boas práticas de felicidade nas organizações. E partilho convosco, estamos a falar em 2005, talvez, eu corri a zona industrial de Aveiro, de Viseu, Braga, Porto, Guimarães. Sabem quantos projetos vendi? Zero. Vendi zero. A minha pergunta é como é que as organizações hoje olham para a felicidade. Eu sei que naquela altura sei quais foram as resistências, que era como é que tínhamos o ROI, não era tanto quanto custava, mas era qual é o retorno que eu tenho disso, como é que vamos medir, como é que vamos avaliar, e portanto foi muito difícil e eu acabei por achar que era tempo demais, investi demasiado tempo nesse projeto, andei meses nisso, meses, seguramente 6 meses, a bater porta, a levar nãos, e acabei por desistir e pronto, fazer outras coisas. Mas a minha pergunta agora que vos devolvo é como é que as organizações olham para a felicidade nos dias de hoje? Eu se calhar posso começar. Pode, Mari. Pronto, eu tenho a situação muito privilegiada que a minha empresa, desde o início da existência dela, tem uma equipa de felicidade, ou seja, não foi uma coisa que foi preciso convencer a empresa para criar, ou seja, basicamente uma das condições pela criação dessa empresa em que eu trabalho, a Critical Tech Works, foi especificamente, além da equipa de recursos humanos, também tem uma equipa de felicidade, que também ajuda no sentimento que crescemos imenso. Desde 2018 temos mais do que 1.200, 1.300 colaboradores, portanto ter pessoas que se preocupam especificamente com a criação da cultura interna ajuda muito numa empresa que cresce muito rápida. Eu também tenho, isso acontece muito, as pessoas chegam a mim e perguntam o que eu faço e pedem opiniões e pedem conselhos e depois querem ter números, depois querem ter números em termos de, mas como é que isso depois, ou seja, ter uma validação em termos de qual é o return of investment, não é? De fazer tanta coisa para os colaboradores. Nós temos um turnover muito baixo, mais baixo da nossa média da indústria, ou seja, pela indústria em que nós trabalhamos, eu acho que o nosso turnover é a volta de 8%, agora espero que diga os números certos, mas eu, se lembro bem, era isso, eu acho que a média são 14%, portanto, lá está, eu acho que um esforço que nós fazemos pela nossa cultura num mundo em que é muito fácil, especificamente para pessoas que trabalham na indústria de software, mudar o emprego rapidamente, nem sequer precisam mudar o lugar em que se vive, não é? No mundo hoje em dia, onde é que se pode trabalhar de qualquer sítio. E também há muita competição, ou seja, os nossos colaboradores acho que todos os dias recebem ofertas através do LinkedIn, etc. Mas escolhem ficar connosco e isso que acho que é alguma resposta também ao nosso trabalho do lado da equipa de felicidade. Mas é realmente um desafio, ou seja, de justificar o trabalho que nós fazemos em termos de ter números, como é que isso depois mostra em termos de mais produtividade, motivação mais alta, mas nós temos, por exemplo, o nosso employee engagement, a satisfação da empresa. Nós primeiro temos sempre uma participação muito alta nesses questionários, e acho que toda a gente sabe que ninguém gosta de fazer questionários, normalmente são sempre os e-mails que estão a ser enviados pela empresa toda e depois preciso várias vezes ser lembrado para responder. Nós não temos esse problema, normalmente chegamos facilmente a mais do que 80% de respostas, porque as pessoas querem dar a sua opinião e querem participar, e isso tudo para mim são indicadores de um sucesso, de trabalhar muito na cultura interna. E temos uma satisfação em média de, acho que mais também... Mas deixa-me interromper-te para te perguntar uma coisa. Tu não achas que o teu exemplo é exceção? Porquê? Porque é uma empresa tecnológica e naturalmente as empresas tecnológicas já têm uma cultura manifestamente diferente. Depois é uma empresa absolutamente jovem, não é? A Critical Tech Works tem 3 anos, 4 anos.
que bebe da cultura da crítica, portanto, não achas que se calhar a tua realidade não é generalizável? Sim, mas eu acho que por outro lado também está a ser cada vez mais pedido, ou seja, mesmo no meu grupo de amigos e colegas, basicamente a minha volta, as pessoas da minha idade procuram essas culturas de trabalho mesmo em outros empregos, ou seja um amigo advogado que deixou de querer trabalhar, ter um ótimo emprego numa uma das maiores empresas aqui em Lisboa, e não quis continuar a trabalhar lá porque realmente não concordou com a maneira como é que as pessoas trataram uns um ao outro e achou que tem uma falta de valores, não se identificou com a cultura interna de lá. Também tem isso com outros amigos que trabalham nas consultorias, por exemplo, que normalmente acabam por sair porque também não concordam mais com a maneira de não ter um horário flexível, por exemplo, das horas do trabalho e essas coisas. Acho que está a ser mudando. Acho que, ou seja, cada vez mais as empresas estão a realizar que precisam dar mais do que um salário aos colaboradores, portanto, eu acho que isso aplica-se também em outras realidades. Vamos ver. Professora Helena, o que acha? Acho que há grandes mudanças a acontecerem nas organizações, cada vez mais interesse também neste tema. O mundo do trabalho descobriu nos últimos anos a importância da saúde mental dos seus trabalhadores, a importância de os manter efetivamente motivados, satisfeitos, nesta perspectiva mais particular que a própria visão da felicidade tem vindo a trazer. E, portanto, é excelente o exemplo da Marie aqui enfim, para ajudar exatamente a concretizar estas práticas, mas cada vez mais as empresas nos pedem à nossa equipe formação sobre felicidade e os pedidos vêm de todas as áreas, desde a banca, à área farmacêutica, às áreas das novas tecnologias. E, portanto, há um abraçar novo deste tema que eu diria que vem dentro de um pacote mais lato da preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, que já era uma tendência antes da pandemia, mas que obviamente agora é particularmente visível, porque há mais gente a pedir ajuda, o que é um sinal muito interessante e importante, nomeadamente a saúde mental, como sabemos, tem estigmas e preconceitos associados. Há uma investigação recente da Oracle que mostra que as pessoas preferem ser acompanhadas por robôs no que tem a ver com as questões da saúde mental, precisamente porque continuamos a ter aqui uma expectativa de alguma dificuldade em nos relacionarmos com estas temáticas e até em reconhecermos as nossas vulnerabilidades. E a felicidade é o lado luminoso e, portanto, pode ajudar a trazer de alguma forma inputs para dentro daquilo que é a promoção de uma saúde mental harmoniosa dentro das organizações, porque como se foca no positivo, como se foca naquilo que leva as pessoas, as organizações, as equipes a florescerem, terá eventualmente menos resistência, menos estigma do que tem se a abordagem for diretamente à procura ou focada na patologia psicológica ou emocional. Ainda por cima, a felicidade aparece nas empresas também numa perspectiva muito preventiva, se quisermos, não é? Portanto, são competências, são atitudes, são formas de estar, são comportamentos que têm como intenção, de facto, ajudar as pessoas a estarem no seu auge, no seu melhor. Obviamente, há frequentemente o objetivo de levar a felicidade para as organizações está ligado ao facto de se saber que há uma associação direta com a produtividade e com o desempenho, que há uma associação direta com menos dias de baixa médica, que há uma associação direta com uma avaliação mais eficaz das pessoas pelos seus supervisores, quando elas se dizem pessoas mais felizes. E, sobretudo, não é? Portanto, a investigação tem mostrado que as pessoas mais felizes também são as mais bem-sucedidas dentro das organizações. E, por isso, há uma intenção que pode ser, em muitos casos, instrumental das próprias empresas, que
ok? Então vamos investir em qualquer coisa que nos vai trazer o tal ROI. Eu diria que é importante ajudarmos as empresas e quem leva para dentro delas a felicidade também a pensar numa perspectiva não instrumental, ou seja, a levar a sério a felicidade, verdadeiramente, genuinamente motivados para que os seus trabalhadores sejam felizes, independentemente dos efeitos ou dos impactos organizacionais e de desempenho que isto possa ter, haver realmente uma vontade, que é uma vontade de dignificar as suas pessoas e, ao fazê-lo, querer que aquele espaço da organização, onde muitos de nós passamos mais tempo do que no resto da nossa vida, seja um espaço em que as pessoas possam dizer que se encontram com a felicidade. Eu gostava de aproveitar agora algumas palavras que disse há pouco e se calhar acho que valia a pena aprofundarmos um bocadinho agora e colocava-vos a questão de quais é que vocês acham que são as variáveis que compõem a felicidade. Isto para entrarmos agora um bocadinho mais, se calhar aqui no profundo do tema, o que é que vocês acham, não sei qual das duas prefere começar, mas em termos de variáveis, o que é que vocês acham que poderá ser constituído ou como é que compõe a felicidade? Como é que vocês veem esta questão? Quem quer começar? Sim, Pode ser, Começar tu, Maqui. força. Agora é Marie, pronto. Ou seja, nós dividimos o trabalho que nós fazemos na Categoria em três áreas, ou seja, que não é a mesma coisa como a felicidade individual, ou seja, que também, através, por exemplo, do treino de coaching, para treinar, não é? A felicidade enquanto treinamos o nosso gratidão e outros parâmetros basicamente para medir a felicidade, digamos assim, e sentir felicidade no dia a dia, mas na área da felicidade organizacional são três áreas em que eu trabalho. O primeiro são as relações, ou seja, de sentir alguma conexão com a minha empresa, mas também com os meus colegas. O segundo é o impacto que eu estou a criar, ou seja, como um investimento no tempo da minha vida, qual é o impacto que eu consigo criar com isso, e, ou seja, com o que eu estou a dar, que, como a Helena estava a dizer, é a maioridade do tempo da minha vida, que eu passo com o trabalho, qual é o propósito que eu estou a realizar e qual é o impacto basicamente que eu estou a criar na minha vida, mas também na vida de outras pessoas. E o terceiro é o crescimento, ou seja, quais são as oportunidades que eu encontro, ou seja, para continuar a crescer e ser a minha maior visão, ou seja, de chegar a ser uma pessoa mais feliz, enquanto eu procuro maneiras que me fazem. Da melhoria não quer dizer que, ou seja, ninguém é perfeito, não é? Não é de procura de perfeição, mas é uma procura de melhorar o que eu estou a fazer. Perceber o que eu já estou a fazer bem, o que eu devia fazer ainda, do que eu devia mostrar ainda mais, quais são as minhas qualidades, basicamente, e ter esse autoconhecimento sobre isso. E também, nessa área, por exemplo, também nós fazemos muito trabalho, por exemplo, na saúde mental, temos muitas oportunidades que damos às pessoas para olhar não só para si como profissional, mas também como pessoa. Que isso depois também transmite nas relações que as pessoas têm com os seus colegas, ou seja, está tudo interconectado e relacionado um com o outro, mas eu diria que trabalhamos principalmente nessas três áreas e depois temos vários programas e iniciativas que favorizam basicamente um crescimento da pessoa nestas três áreas. E a professora Helena, o que é que acha, na sua opinião, aqui as variáveis, como é que vê esta questão toda? E assim, eu como académica, incontornavelmente vou às teorias, não é? E numa das visões que eu advogo em termos de componentes da felicidade, diria que há três dimensões que estão próximas daquilo que a Marie apresentou e que seguem na sua empresa. Mas a primeira é se sentir bem, é a perspectiva mais emocional, que obviamente todos entendemos porque é simples perceber que a felicidade
tem que estar também, não apenas, mas também relacionada com as experiências emocionais positivas. E dentro do sentir bem, desta primeira dimensão, temos emoções tão diversas como o amor, a generosidade, o otimismo, a esperança, a gratidão, o humor, que são exemplos de boas experiências emocionais, consideradas, portanto, positivas e construtivas, em contraponto com aquilo que serão emoções negativas, como o medo, a ansiedade, a raiva, por aí fora. Portanto, o sentir bem é conseguir, de alguma maneira, ter uma boa dieta emocional que equilibra de uma forma com ganhos e com sobrevalorização das emoções positivas em relação às emoções negativas. Esta é a primeira grande dimensão. A segunda é, para sermos felizes, precisamos de funcionar bem. Portanto, a segunda grande dimensão é a da funcionalidade, e o funcionar bem significa realizar o nosso potencial. Nós funcionamos bem quando estamos a conseguir concretizar aquilo em que somos melhores, as nossas melhores virtudes, as nossas melhores habilidades, competências, forças. Num estudo que fizemos com o Instituto da Felicidade há uns anos atrás, foi um estudo com uma representatividade da população nacional. Uma das coisas que nos, enfim, admirou muito, surpreendeu e até preocupou, foi exatamente um resultado de termos mais de 90% da população de Portugal a dizer-nos que considerava que tinha muito mais potencial do que aquele que estava a conseguir concretizar, a conseguir realizar. E, portanto, que não sentiam nos vários espaços, nos sistemas humanos onde se moviam, desde o trabalho até as suas comunidades, os seus grupos, as suas famílias, que não sentiam que podiam concretizar tudo aquilo que era, no fundo, a sua percepção do melhor de si. Isto a mim, a nós, à equipe que fez o estudo, deixou-nos naturalmente muito a pensar e a refletir o que é que precisamos de fazer nas nossas organizações para que as pessoas sintam que o seu potencial é realizado. E na realização desse potencial está também um conhecimento grande nosso e das organizações, individual e coletivo, daquilo que são as tais competências melhores de cada um. E o terceiro elemento é o elemento da contribuição, que é o elemento próximo do que a Marie referia relativamente ao impacto ou ao propósito, não é? Sendo que nesta contribuição está o facto de o propósito é sempre maior do que nós, não se limita a ser virar os objetivos para os nossos umbigos e trabalhar apenas atrás daquilo que nos dá a nós bem-estar, felicidade ou nos faz sentir bem, é exatamente trazer uma dimensão mais transcendente da felicidade, que reconhece-a não apenas como uma experiência meramente individual, mas que traz este convite já de relembrar que eu só serei feliz se as pessoas que estão à minha volta também o forem. Portanto, que condições é que eu crio, através do meu próprio processo e propósito, das minhas contribuições, que criações é que eu crio para que a felicidade seja uma experiência de bem comum e não apenas uma experiência egoísta ou egotística e autocentrada. A Marie falou das relações, as relações estão, se quisermos, num outro patamar no âmbito dos estudos da felicidade, porque assim nós sabemos que as relações são o elemento mais importante para a felicidade das pessoas. A qualidade das interações que têm com os outros e também a quantidade, porque no outro extremo da felicidade está muitas vezes a solidão, não é? Como uma experiência de grande infelicidade. Portanto, a qualidade e a quantidade das relações interpessoais com as outras pessoas é o fator mais determinante, com maior impacto na felicidade e é o fator com maior impacto na nossa saúde. Há um estudo que é o maior estudo longitudinal da história de sempre da psicologia,
feito na Universidade de Harvard, que está a decorrer há cerca de 80 anos. Portanto, ainda estão vivas as pessoas que foram envolvidas no estudo quando ele começou. E tem exatamente, portanto, algumas ainda estão, naturalmente, que outras já faleceram, mas e uma das coisas, das conclusões mais absolutamente inequívocas deste estudo é, de facto, que até acima de estatuto socioeconómico, acima do impacto biológico e genético, esta qualidade das relações é o maior determinante para a saúde e longevidade das pessoas. Por isso, não é um elemento da felicidade do ponto de vista dos modelos teóricos, é um instrumento da felicidade. E, portanto, eu só consigo chegar à felicidade se conseguir ter relações harmoniosas, amorosas, bondosas, compassivas, dignificadoras com outros seres humanos, e, nomeadamente, através de uma coisa tão simples que é ter com quem contar. Das coisas que mais assustam os seres humanos é saberem-se sozinhos, não saberem a quem é que terão ou poderão recorrer se precisarem. E, portanto, quando falamos em relações interpessoais, falamos também, a propósito de um estudo da Gallup Internacional há uns anos atrás, um estudo com uma representatividade de cerca de 90% da população mundial, uma coisa gigantesca, difícil de imaginar para os investigadores. E quando perguntaram às pessoas o que é que mais contribuía para a sua felicidade, a resposta foi esta: ter com quem contar. E, portanto, de novo, aqui uma chamada de atenção para as organizações, no sentido de, para aqueles que os acompanham através do coaching, que acompanham nomeadamente quem tem poder dentro das empresas, para cuidar e saber muito bem proteger e fortalecer os vínculos sociais, porque o capital social é de facto absolutamente, enfim, é o coração, se quisermos, da experiência da felicidade na vida e nas organizações em particular. Helena, permite-me que lhe pergunte o seguinte: do seu ponto de vista, qual é o impacto deste ano de pandemia em que ficámos muito sozinhos, muito isolados? Qual poderá ser o impacto deste isolamento? De novo, os estudos mostram que as pessoas se dizem claramente mais infelizes, e mais infelizes, quer a nível do trabalho, quer a nível das relações com as suas famílias, quer a nível da relação consigo. Por exemplo, há indicadores que mostram que as cirurgias plásticas dispararam, porque as pessoas estão em zoom, estão a ver-se, estão constantemente confrontadas com a sua própria imagem, e o facto de se verem confrontadas com elas faz julgarem-se, avaliarem-se e sentirem-se infelizes consigo mesmas. Portanto, isto levou a um aumento de tudo o que tem a ver com o mudar-me esteticamente para me sentir melhor comigo. Há também sinais, de facto, do aumento de dois problemas de saúde mental. Um deles é a ansiedade e o outro é a depressão. Nós já somos o país da Europa onde existe mais consumo de ansiolíticos. E, portanto, infelizmente é um pódio que não é um pódio simpático, mas as pessoas em Portugal, sobretudo as mulheres, e temos aqui uma audiência maioritariamente feminina, as pessoas em Portugal e as mulheres em particular em Portugal são altas consumidoras de medicamentos psicotrópicos, que são os medicamentos que ajudam, no fundo, a lidar com os nossos problemas psicológicos, que ajudam a lidar com a vida, se quisermos, não é? E temos indicadores também muito elevados, não estamos no topo na Europa, mas temos indicadores muito elevados também no consumo de antidepressivos. E nesse sentido, há sinais também de que pode estar a haver aqui um aumento do consumo de medicação que ajuda as pessoas a lidarem com estas experiências emocionais negativas e, portanto, a infelicidade tem vindo a crescer. E as pessoas dizem, por exemplo, estou a dar dados de estudos nacionais recentes,
referem, por exemplo, que estão muito menos com os seus amigos e isso lhes retirou uma fonte de felicidade importante. Que o contacto demasiado permanente com os elementos da sua família durante os processos de confinamento, que levou à potenciação de mais conflitos. E que há um stress muito mais elevado associado ao seu desempenho profissional e por causa disto elas estão de facto mais infelizes, dizem-se mais infelizes, menos equilibradas na sua gestão do dia-a-dia. E portanto o impacto da pandemia sente-se, parece ser incontornável, ainda que apesar de tudo não seja tão grave quanto seria de esperar, porque há sinais de que as pessoas têm algumas ferramentas que têm estado a ativar para conseguir lidar o melhor possível com esta situação toda. Há muita gente a dizer que o segundo confinamento foi muito mais difícil de fazer do que o primeiro, e portanto que sentiu muito mais impactos psicológicos simultaneamente a procura de microsoluções no dia-a-dia das suas vidas, a construção de pequenas soluções, que em alguns casos têm servido de abafador para não termos problemas maiores dentro do estado, tendo em conta o estado psicológico das pessoas. E alguns desses abafadores têm a ver com pessoas que estão a aproveitar para se formarem e, portanto, para aproveitarem muitas sessões como esta, de reflexão, conhecimento, etc. E, portanto, a busca de novas competências, de aprender, voltar às coisas manufaturadas, portanto, fazer coisas em casa, desde o cozinhar ao costurar, ao pintar, e, portanto, houve também uma resposta interessante, nomeadamente de criação de soluções dentro das famílias, de jogos familiares, etc., que ajudaram de alguma maneira também a que não fosse tão difícil, ou não esteja a ser tão difícil todo este processo. Agora que já estamos com um balão de oxigênio, esperemos que as pessoas consigam também reencontrar algum equilíbrio e voltar a ter alguma esperança no futuro. Obrigada, Helena. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar no seguinte, juntando o que disse com o que a Marie estava a dizer. De facto, é muito preocupante esta questão do impacto da felicidade na saúde das pessoas e no equilíbrio das pessoas, mas a Marie, ao bocado, estava a dizer que, por exemplo, na empresa dela, o Departamento de Recursos Humanos é independente do Departamento da Felicidade, certo? Ou seja, não, são coisas diferentes. Isto Sim. Faz sentido? De repente, eu pensaria que estariam integrados na mesma área. Nós fazemos projetos em comum, ou seja, na verdade nós fazemos todos parte da equipa de purpose, ou seja, funciona um bocado, temos a equipa de purpose, o purpose da empresa, da Critical Tech Works. Lá dentro encontramos os recursos humanos, a equipa de felicidade, a equipa de comunicação, o marketing, e de recrutamento, ou seja, mesmo o recrutamento não faz parte de recursos humanos. Nós temos uma organização, uma divisão um pouquinho diferente, não quer dizer que não alinhamos tudo o que fazemos. Eu acho que a maior diferença, o que nós fazemos, a equipa de felicidade preocupa-se com os valores da empresa e como é que nós pomos os valores em prática, enquanto a equipa de recursos humanos é mais concentrada em quais são os benefícios que nós damos aos nossos colaboradores. E ali está a diferença. A equipa de felicidade também é responsável pela avaliação dos colaboradores e o career management, ou seja, do plano de crescimento das pessoas na sua carreira, também faz parte da felicidade e não de recursos humanos, porque realmente nós temos um sistema um pouquinho diferente, mas cada uma pessoa tem, mesmo como no coaching, fazer um plano de definir objetivos e fazer um plano de cada uma pessoa individualmente, como é que eu vou conseguir chegar a esses objetivos. E isso faz realmente parte da felicidade, porque quando conseguimos realizar esses objetivos, ou seja, o resultado disso, normalmente é que estamos mais felizes. Portanto, também este trabalho está na nossa área, mas, por exemplo, do que falamos agora é o que nós vimos também na nossa empresa durante o ano passado, que as pessoas realmente ficaram mais ansiosos, tivemos pessoas, ou seja, eu acho que
geralmente o que eu não sou, não na crítica ao técnico, mas eu acho que geralmente quem já teve alguma tendência de não sentir-se tão bem ou não tão feliz, a pandemia fez mal a essas pessoas. Vejo isso no mundo privado, vejo isso também no mundo profissional, ou seja, eu acho que a pandemia não facilitou a vida a quem já não estava a sentir tão feliz. O que nós temos a responsabilidade como empresa, como nós basicamente fomos o único ponto de contacto para muita gente, enquanto toda a gente estava fechada em casa, especificamente as pessoas que vivem sozinhos. Temos muita gente, por exemplo, do país estrangeiro, pessoas que vêm do Brasil, que têm a família aqui, têm a família muito longe, no meio de uma pandemia, não têm contacto social sequer. O único ponto de contacto é a empresa e o empregador. Portanto, o que nós percebemos que aumentamos o nosso, chama-se o My Self-Promotion. O programa tem a estar, os nossos colaboradores têm direito a fazer consultas com psicólogos, temos trips de peer coaching, vários encontros que tratam mesmo desse lado da conexão e mesmo da saúde mental. E investimos muito mais durante o último ano agora neste programa e aumentamos. Isso foi um trabalho em conjunto, porque é um benefício, não é? Que damos às pessoas. Mas também faz parte do nosso trabalho da equipa de felicidade. Era uma coisa que era muito preciso de olharmos mais, responsabilizarmos como ponto de contacto e como empresa de cuidar bem dos nossos colaboradores, especialmente numa fase tão difícil da pandemia. Obrigada, Marie. Helena, felicidade dentro ou fora dos recursos humanos? Para mim não é uma questão. Sinceramente, creio que estou mais preocupada com que felicidade dentro das organizações do que propriamente onde é que ela se localiza. Preocupa-me, por exemplo, termos a crescer os Chief Happiness Officers, o que é extraordinário em si mesmo, mas muitas vezes sem terem preparação sobre a ciência da felicidade. E, portanto, existe tanta investigação, tanta teoria, tantos dados empíricos que podem e devem ser utilizados, a meu ver, para dar forma àquilo que sejam as práticas e as políticas da organização nessa área, que eu acharia que era fundamental que aqueles que ocupam estes lugares tentem fazer a sua formação especializada e fazer um encontro, estar de braço dado com aquilo que é a investigação científica. Há tanta publicação, tanta coisa interessante para ler, tantos centros de investigação só especializados em felicidade no contexto organizacional, que para mim preocupa mais isso do que propriamente onde é que está localizado, porque depois depende até da própria estrutura da organização, daquilo que a organização mais valoriza, onde é que põe o seu coração, onde é que põe o seu centro. E em alguns casos pode ser dentro das equipes de RH e em outros casos pode ser fora, com uma autonomia diferente. Portanto, que tipo de felicidade e como, aí sim eu ponho os meus pontos de interrogação e a minha vontade de que se cuide cada vez melhor do que se leva para as empresas. Acham que a questão vocês têm nacionalidades diferentes, têm experiências diferentes, vêm de culturas diferentes, apesar da professora Helena ter falado aqui de alguns estudos em termos mundiais e de terem estado em concordância até em muitas coisas até agora, vocês acham que a questão das nacionalidades, as culturas diferentes, a maneira como se vê a felicidade, isso faz diferença, não? Uma cultura será diferente da outra, mediante a visão da felicidade ou não? Ou acham que não? Qual é a vossa opinião sobre isso? Valorizamos coisas. Eu acho que dentro da Europa nós somos assim tão diferentes. Ou seja, em comparação com a cultura, ou seja, como fazemos uma comparação mesmo a Hofstede e vemos das culturas diferentes, o que nos valorizamos, o que nos motiva, entramos num mundo completamente diferente, por exemplo, dentro dos continentes. Mesmo assim, ou seja, eu, por exemplo, como alemã, achei que vive-se mais feliz aqui em Portugal. E as pessoas são muito mais carinhosas um com o outro, ou seja, encontram-se mais um ambiente cultural muito mais simpático de trabalho que na Alemanha, em que realmente as pessoas tentam
evitar levar mostrar da sua personalidade no ambiente de trabalho no máximo possível, porque realmente, ou seja, e tem essa atitude de não interessa quem tu és, o que tu gostas, que interessa o que tu estás a produzir, e esse é pronto, quem gosta trabalha assim, mas portanto, algumas diferenças eu acho que neste sentido, mas hoje em dia também, ou seja, já estamos bastante conhecidos. Por exemplo, eu trabalhei nesse estudo do Gallup em 2015, eu participei em fazer a estimação na Alemanha, portanto, fiz parte do grupo de estudo e liguei a milhares de pessoas a retener os dados das pessoas e, ou seja, do que eu sei dos resultados, ou seja, geralmente esses estudos, claro que sim, há bastante a diferença em que as pessoas procuram, mas eu acho que instintamente, ou seja, voltamos sempre às temas do que estávamos a falar no início, que são muitas relações, como é que nós estamos a integrar na nossa comunidade, qual é como é que nós socializamos um com o outro, como é que estamos a ser vistos, o reconhecimento que nós recebemos pelo nosso trabalho e o mérito que nós conseguimos criar, ou seja, eu acho que do lado humano sempre volta mais ou menos a mesma coisa. Depois há outros níveis de importância que nós estamos a dar a isso e se calhar algumas procuram uma conexão muito personalizada em primeiro lugar e os outros mais no terceiro, mas eu acho que está sempre bastante perto um do outro porque é uma coisa muito humana. A felicidade, eu acho que não há assim tanta variação. Obrigada, Marie. Já ao nível do conceito, há claramente perspectivas diferentes, não é, Helena? Sim. Aquilo que as equipes com as quais trabalho têm vindo a propor, a refletir, é que de facto o mundo, a visão anglo-saxónica da felicidade é diferente da visão latina. E porquê? Pensemos simplesmente na etimologia das palavras. Happiness, aquilo que acontece, what happens, e portanto a perspectiva é uma perspectiva mais externa. Eu ter sorte ou ter azar, o Glück, por exemplo, não é? Em alemão, a palavra felicidade, sorte, em contraponto com a perspectiva da felicitas, que é a palavra latina da felicidade, e que tem, em termos de raiz etimológica, fertilidade, feminilidade, geratividade, virtuosidade, fé, enfim, é uma outra perspectiva que parte de uma visão mais focada no fecundo e, portanto, no que é que eu posso contribuir para que haja florescimento coletivo. Aliás, as imagens da Felicitas, em particular da Felicitas pública, que vem do tempo dos romanos, as imagens que ainda existem em alguns lugares da Europa, inclusivamente, enfim, pinturas, debruados por cima de portas, estatuetas, etc., vão exatamente no sentido de mostrar uma mulher, portanto a Felicitas é uma mulher habitualmente com uma cornucópia cheia de frutos, de plantas, de flores, que passa a imagem da abundância, ou com uma criança ao colo, e portanto com a ideia da fertilidade ou enfim, da abundância. E a ideia é a ideia da abundância para o coletivo, não uma ideia de uma abundância estritamente focada na pessoa, no indivíduo enquanto alguém autocentrado. E, portanto, há muita investigação neste momento, sobretudo a partir de uma equipe italiana de economistas, coordenada pelo professor Luigino Bruni, que tem feito muitas publicações, livros, artigos, capítulos de livros, artigos científicos, a defender sobretudo a perspectiva latina da felicidade, que
tem mais a ver com uma visão do Aristóteles sobre o que é ser feliz, que é precisamente conseguirmos pôr em ação e em prática, concretizar as nossas virtudes. Quando eu consigo pôr as minhas virtudes a render, então aí está o auge de toda a felicidade. E isto é parte desta perspectiva da Felicitas, que parece de facto ser, enfim, pelo menos etimologicamente e eventualmente na própria concepção, uma perspectiva diferente da perspectiva anglo-saxónica. Então o elemento mais diferenciador tem a ver com o facto de muitas vezes uma felicidade numa visão mais latina ser mais focada naquilo que nós podemos contribuir para o coletivo, podemos contribuir de melhor, enquanto a visão anglo-saxónica tem mais a ver com a previsibilidade e imprevisibilidade do que nos acontece, mas também com um foco maior numa visão de busca de prazer, numa perspectiva mais hedónica da felicidade e mais individualista. Então, estes dois movimentos são hoje movimentos que se contrapõem e que estão a entrar em diálogo sobre os vários tipos de felicidade e qual deles é que nos faz sentido, nomeadamente, enfim, promover e capitalizar. Queria se calhar acrescentar mais uma coisa, ou seja, porque do meu ponto o que faz muita diferença, eu acho que, ou seja, a felicidade das pessoas também vem muito sentimento de segurança e do apoio que se recebem. Eu acho que, porque estava aqui a partilhar isso no chat, que a felicidade no nível nacional também é muito relacionada ao sistema social do Estado, ou seja, como seguro eu sinto-me, se amanhã vou ter um acidente e não consigo trabalhar, vou perder a minha casa, vou conseguir continuar a pagar a escola, ou consigo realizar uma boa educação para os meus filhos, essas questões todas que eu tenho, ou seja, o nível do Estado Social tem um impacto enorme no sentimento da felicidade das pessoas. Por isso também nos países nórdicos eles normalmente acabam com resultados muito mais altos nesses estudos, por exemplo, como o da Gallup, porque realmente tem um sistema social muito mais acima do que nós recebemos aqui em comparação na sul da Europa. E para mim, por exemplo, isso custou-me imenso quando fui para viver cá, de repente, ou seja, para mim como alemã, uma escola privada são para os que não são muito bons na escola e precisam para cá para o resultado, mas as maiores escolas não são as privadas, mas as públicas. Por enquanto aqui parece ser o contrário. E são algumas coisas dessas empresas que me custou um pouco de perceber. E eu acho que, por exemplo, o exemplo que tivemos de que Portugal é um país com alto nível de medicação da depressão, isso também é uma falha do sistema de saúde, que é basicamente quem quer que poucos seguros incluem os cuidados da saúde mental, ou de ir de ter consultas grátis com psicólogos, de ir para um tratamento, ausentar o trabalho durante várias semanas para poder ir numa clínica e ser seguida para tratar a sua saúde mental sem sentir alguma falta de dinheiro, por exemplo, nestes casos, são todas coisas que também têm impacto na felicidade das pessoas. Porque, assim, sai mais barato de ter a medicação, não é? Em vez de investir tanto dinheiro todas as semanas no tratamento com psicólogos, ou seja, assim tem apoio do sistema da saúde. Diz, desculpa, Marie, desculpa. Só para acabar. Por isso eu acho que também isso depois tem um impacto grande na comparação do nível das culturas e como é que nós olhamos para a felicidade. Também tem este aspecto grande que é muito relacionado realmente. O que eu queria acabar de dizer que enquanto nós, como por exemplo do meu trabalho como diretor de felicidade de uma empresa grande que consegue apoiar os colaboradores, nós podemos entrar lá onde nós vemos que há necessidades de apoiar mais os colaboradores, ou seja,
onde o Estado, o apoio do Estado acaba, mas a empresa ainda consegue dar mais. E isso é onde nós conseguimos ter um impacto realmente na felicidade das pessoas, dos colaboradores, na felicidade na vida deles. Por exemplo, nós achamos que uma licença de maternidade de, acho que são 150 dias no máximo, e pouco, e nós damos mais 2 meses com 100% do salário aos pais e aos mães que têm filhos dentro da nossa empresa, e são basicamente iniciativas que nós podemos tomar para criar mais valor e acrescentar algum, onde o Estado se calhar não consegue dar tanto, e nós olhamos o que podemos dar por cima dele, por cima do que está escrito na lei, e basicamente dessa maneira de cuidar bem também e ter um impacto realmente na felicidade das pessoas. Queres aproveitar para dar mais exemplos de coisas que vocês fazem para nós aprendermos? Portanto, decidimos, por exemplo, agora também no tempo da pandemia, que os colaboradores que têm filhos ou que precisam fazer um homeschooling em casa, não é? Podiam reduzir o seu tempo de trabalho acho que eram 30%, podiam trabalhar menos 30% durante a semana sem ter algum impacto, só para ter mais tempo para também julgar essa gestão de ser o professor das crianças e ao mesmo tempo continuar no dia a dia do trabalho dentro da equipa. Portanto, temos mais tempo também às famílias. Outros benefícios temos o do bem-estar, a saúde mental, não é? Do que eu já estava a falar. Depois o benefício da maternidade, da parentalidade. Que eu penso mais. Temos o programa de voluntário, ou seja, cada colaborador pode utilizar 20% do seu trabalho para participar em programas do voluntário. Trabalhamos em conjunto com a Entre Ajuda e temos várias iniciativas, vários projetos em que as pessoas basicamente podem decidir. Eu acredito muito neste projeto, eu gostava muito, por exemplo, passar tempo com pessoas da idade, ou temos programas com crianças de famílias de abandono, vários programas, basicamente mesmo programas, organizações que trabalham com prevenção de natureza, várias coisas, basicamente áreas que temos, e temos esse tempo e as pessoas podem basicamente ter um dia por semana em que eles conseguem utilizar o tempo do trabalho para uma causa social em que eles acreditam. Acho que são alguns dos exemplos o que nós fazemos, basicamente. Obrigada. Se me permite, acho fascinante estes exemplos que a Marie nos traz. Gostava só ainda de voltar só um bocadinho atrás por causa da questão da felicidade nacional, uma vez que aqui no bate-papo estão uma data de questões sobre isso, e queria só dizer que o facto de haver países como, por exemplo, a Dinamarca, que tendem a aparecer sistematicamente nos rankings de felicidade que são feitos hoje em dia a nível, enfim, todos os anos, e nomeadamente através de projetos das Nações Unidas, como o World Happiness Report. Só dizer que se nós mudarmos as métricas, também mudarmos aqueles que são os países mais felizes do mundo. Há um exemplo de um projeto feito em Inglaterra, o Happy Planet Index, que entra não apenas com indicadores de avaliação estritamente da felicidade, mas entra com a pegada ecológica. E a partir do momento em que se entra com o indicador da pegada ecológica, deixa de ser a Dinamarca ou os países do norte da Europa, que são os países mais felizes do mundo, e passam a ser países como a Costa Rica, por exemplo, que já mais que uma vez ficou à frente desse ranking. Portanto, o ranking dos países felizes depende das perguntas que nós fazemos, depende das métricas que nós usamos, mas naturalmente que as próprias políticas, como também a Marie dizia há pouco, as próprias políticas dos países interferem com o nível médio de qualidade de felicidade das pessoas, ou seja, os estudos do Ruth Van Oven, que é o sociólogo da felicidade, e que por acaso é nosso professor na pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada do ISCSP, que nos vai dar aulas no próximo sábado,
ele é da Universidade Erasmus de Roterdão. O Ruud van Hoven, por exemplo, tem investigação que prova que os países onde há maior investimento na prevenção na área da saúde, seja saúde mental, seja saúde física, são países em que a média da felicidade também é mais elevada. Prevenção em detrimento de tratamento. Portanto, aqueles que investem mais nas suas políticas públicas, que investem mais no tratamento das doenças, têm médias de felicidade mais baixas. E, portanto, há hoje muito conhecimento sobre as políticas públicas e o impacto a nível enfim, daquilo que são as médias avaliadas sobre felicidade a nível dos países. E o botão aparece aqui por uma de vós que referia, porque tem uma característica, não por ser dos países mais felizes do mundo, de acordo com as métricas, mas porque desde os anos 70 que usa a felicidade interna bruta e não o produto interno bruto como forma de medir a evolução e o progresso do seu país. Isto tem uma implicação, a meu ver, para as organizações interessante, que é o que é que estamos a medir, e há bocado no início da conversa falávamos exatamente da importância da medição, não é? Como é que sabemos que está a ter impacto, como é que... E neste momento há tantos instrumentos que permitem medir os níveis de felicidade das pessoas com muito rigor, que vale a pena também as empresas começarem a terem atenção, porque felicidade não é o mesmo que satisfação, e portanto fazer inquéritos de satisfação não nos diz necessariamente sobre a felicidade das pessoas, e por isso termos em atenção também nas empresas o que é que medimos, porque vai fazer a diferença naquilo que encontramos. Helena, se calhar podia ser interessante partilhar connosco essas formas de medir. E assim, dentro dos modelos teóricos da felicidade, foram sendo desenvolvidos instrumentos que são muitas vezes escalas de avaliação individual, respondidas numa perspectiva subjetiva por cada uma das pessoas, e que permitem avaliar, por exemplo, o bem-estar subjetivo ou o bem-estar psicológico. Eles são diferentes porque têm dimensões diferentes. O bem-estar subjetivo pressupõe que a felicidade é um bom rácio entre emoções positivas e emoções negativas e é uma satisfação global com a vida. Diz-se até que quando se mede o bem-estar subjetivo, estamos sobretudo a medir a satisfação com a vida e as emoções, as experiências afetivas das pessoas com a sua vida, com perguntas como, por exemplo, tendo tudo em consideração, quão satisfeito ou satisfeita é que está com a sua vida no geral? Esta é uma pergunta típica de uma escala que avalia a felicidade numa perspectiva de bem-estar subjetivo. Por outro lado, numa perspectiva de bem-estar psicológico, as dimensões do modelo são diferentes e introduzem aspectos que têm a ver com a estima pessoal, por exemplo, quanto é que eu gosto de mim, me considero competente e perdão, que traz a dimensão das relações interpessoais, que diz que a felicidade passa por termos controle sobre o nosso ambiente externo. Portanto, são, se quisermos, um conjunto de 6 áreas, portanto, a autoaceitação, a mastery, a capacidade de gerir o ambiente, as relações positivas, o crescimento pessoal, assumindo que só há felicidade se crescermos, se evoluirmos, a autonomia, quão autónomos é que somos, e há imensa investigação sobre a importância da autonomia nos processos, nomeadamente de longevidade, e o propósito de vida. Então, se nós quisermos estudar o bem-estar numa perspectiva psicológica, que é este modelo que acabei de dizer, que tem vindo a ser desenvolvido por uma autora norte-americana, que é a Carol Reeve, então temos perguntas sobre
quanto é que eu me aceito, quanto é que eu acho que controlo e giro bem o ambiente à minha volta, quanto é que eu acho que tenho ou não tenho relações positivas. E, portanto, as perguntas também dependem do próprio modelo teórico que dão lugar depois à construção de questionários que hoje são passíveis de ser aplicados enfim, nas organizações. Nós aqui em Portugal temos usado muito um instrumento que foi o que aplicámos quando fizemos o estudo a nível nacional, um instrumento criado, desenvolvido pelo Carmelo Vázquez, por um colega e amigo da Universidade Complutense de Madrid, e que tem a perspectiva de avaliar o lado hedónico e o lado eudaimónico da felicidade, mas já lá vamos, não é? Para explicar depois um bocadinho o que são estas palavras estranhas, complexas, que vêm do grego e por isso é que são aparentemente tão difíceis. Eu vou aproveitar as suas palavras para embalarmos e dizer-lhe o seguinte: aquelas pessoas que nos dizem que compram os sapatos e ficam muito felizes, ou que vão ao cabeleireiro e que ficam muito felizes, o que é isso? É felicidade também? É felicidade hedónica, a felicidade momentânea, aliás, toda a felicidade é momentânea, toda a infelicidade também. Portanto, é exatamente um tipo de felicidade que está ligada ao prazer que nós retiramos das experiências de vida. O hedonismo é uma linha filosófica da Grécia Antiga que diz que os seres humanos o que fazem é procurar e caminhar para tudo aquilo que os faz sentir bem e fugir de tudo aquilo que lhes traz sofrimento e dor. Chama-se isto hedonismo. Então, a perspectiva anglo-saxónica da felicidade tende a ser muito uma perspectiva hedónica e, portanto, o mundo anglo-saxónico é muito melhor do que o mundo latino neste lado hedónico da felicidade. São ótimos a viver a vida a partir desta experiência dos prazeres e saber desfrutá-los, não é apenas identificá-los, mas é depois parar para eles, estacionar nas coisas boas e vivenciá-las ao máximo, experienciá-las, dar-lhes importância. Nós, em Portugal, e de novo por estudos que temos feito aqui, temos visto que os portugueses não são muito bons na felicidade hedónica, temos dificuldade em dar atenção e depois em desfrutar daquilo que são as pequeninas, mas saborosas experiências de bem-estar do dia-a-dia. Pode ser uma coisa que eu como e que me sabe muito bem, uma gargalhada que eu dei com uma mensagem que me enviaram, e ter encontrado alguém na rua que não via há muito tempo, enfim, o ter dado um abraço ao meu filho, e que são as experiências mais ligadas ao lado afetivo, hedónico. Os portugueses são muito melhores na felicidade eudaimónica. A palavra é do Aristóteles, mas é hoje muito, muito, muito utilizada quando se fala de felicidade e quando se estuda a felicidade, precisamente porque tem a ver com uma felicidade mais ligada, como eu dizia há pouco, à participação virtuosa no coletivo, na polis, não é? A polis é a cidade. O Aristóteles dizia que é nessa contribuição das virtudes para o coletivo que está a grande chave da felicidade, e que um dos caminhos para a felicidade é a amizade, e portanto as relações interpessoais como um elemento fundamental desta experiência de ser feliz. Então o crescimento e o desenvolvimento pessoal e a evolução própria, as relações interpessoais e a aposta nessas relações e uma contribuição para o coletivo, ou seja, um propósito de vida, são os elementos que estão mais presentes na felicidade eudaimónica e que têm a ver com este exemplo que eu dei há pouco das 6 dimensões da Carol Reeve, quando falei da felicidade enquanto experiência psicológica subjetiva. Então, os portugueses mostraram neste estudo que fizemos serem muito melhores na felicidade eudaimónica, dizerem-nos em altas percentagens que consideravam que cresciam imenso, evoluíam muito e se desenvolviam com os obstáculos da vida, que valorizavam e apostavam profundamente nas relações interpessoais e nos vínculos com os outros,
e que achavam que a sua vida tinha um propósito. E, portanto, comparativamente com os outros países da Europa, com os quais comparamos e fizemos o estudo com outros países na Europa, claramente os portugueses estavam acima da média europeia na felicidade eudaimónica e abaixo da média europeia na felicidade hedónica. O que quer dizer que temos imenso a ensinar, nesta perspectiva eudaimónica, que se considera a tal felicidade latina. A nossa felicidade tem de facto qualquer coisa muito mais a ver com um universo que é um universo relacional, um universo, alguém falava aqui no Hofstede há bocadinho, e nas suas perspectivas sobre a cultura, de uma cultura como a nossa, que continua a ser, apesar de tudo, uma cultura basicamente coletivista, muito mais do que individualista. Ainda estamos aí. Obrigada, Helena. Obrigada. Está aqui no chat aqui algumas questões que eu vou colocar. A professora Helena, encontrei aqui um maravilhoso livro onde foi uma das autoras do Instituto da Felicidade, que mostra o perfil do português que se declara mais feliz. É de 2011. Há algum perfil mais recente? Não repetimos ainda o estudo, temos feito em amostras mais pequenas em Portugal, que não têm tido representatividade. Portanto, eu disse mal, quando eu disse não repetimos o estudo, não é verdade. Temos feito, nos 3 últimos anos, fizemos o estudo com características um bocadinho diferentes e no âmbito de um projeto internacional de investigação, que é o Barómetro da Esperança, o Hope Barometer, que envolve neste momento cerca de 12 países em todos os continentes, e em que tentamos ir à procura todos os anos do que é que dá esperança às pessoas. E onde incluímos a escala de felicidade que usámos quando fizemos o estudo de 2011. E, portanto, temos alguns dados comparativos e portanto, temos vindo, inclusivamente, alguns deles já publicitámos na Rádio Renascença, que foi nosso parceiro o ano passado deste estudo que realizámos do Barómetro da Esperança, e, portanto, há investigação mais recente, não com a visibilidade que teve na altura o estudo do Instituto da Felicidade, porque por trás do Instituto da Felicidade estava a Coca-Cola, que foi a criadora do Instituto da Felicidade e que tem uma máquina de marketing brutal e, portanto, o estudo, o livro, tudo foi feito em grandes parangonas e, portanto, nós durante uma semana só demos entrevistas para jornais, para a televisão, etc. E o próprio livro foi uma experiência muito bonita. A nossa colega Catarina Olim está ali a mostrar o livro, não sei se quer mostrar novamente, está ali a mostrar a imagem do livro, não é? Muito obrigada, Catarina. É um boneco feito em feltro que abraça o próprio livro e que é uma peça que não sei se ainda está, mas estava à venda para enfim, contribuições solidárias na Casa do Gil, na Fundação do Gil, e onde, enfim, quem comprasse podia de facto contribuir para a Casa do Gil. Mas é uma história bonita, dizia eu, porque quando nós pensámos em fazer o livro com estas características, ele permitiu que impedíssemos o despedimento das pessoas da fábrica onde é feito esse tipo de feltro, que é um feltro produzido em Portugal, na Serra da Estrela, e que a despedir pessoas, conseguimos não apenas não despedir as pessoas que iam para o desemprego, como contratar mais algumas para fazer o livro na altura, que teve uma edição muito alargada, e portanto tentámos também que não fosse apenas um estudo e uma investigação, mas que fosse também uma contribuição social. Portanto, sim, temos continuado a fazer o estudo, mas não com a mesma visibilidade, infelizmente, porque já não temos aquela máquina por detrás, porque a partir do momento em que mudou o IVA para bebidas como a Coca-Cola, a Coca-Cola deixou de estar sediada em Portugal e fecharam o Instituto da Felicidade. Obrigada. Temos mais perguntas no chat, Daniela, podes ajudar? Para a Marie, se estudaram a questão da diminuição do tempo de trabalho, portanto, se este influenciava a produtividade. Não sei se foi claro, portanto, estudaram se a questão da diminuição do tempo de trabalho influenciava
a produtividade. Isso foi relacionado ao que eu estava a contar, que nós demos basicamente menos de 30% de tempo de trabalho aos pais que estavam de repente fechados em casa com os seus filhos. Realmente não temos muito sistema de, ou seja, estudar o controlar. Nós acreditamos que quando as coisas correm mal já vamos saber. Até lá não precisamos andar atrás das pessoas, vamos confiar que eles estão a fazer o seu trabalho e conseguem ser adultos e planear o seu tempo da maneira como é que eles precisam o tempo para fazer o seu trabalho. E assim aconteceu, ou seja, não havia atraso nenhum em termos de entregas de projeto, ao contrário, nós recebemos um feedback muito bom da BMW, ou seja, tudo que nós fazemos são produtos da BMW, e o que realmente foi o feedback do todo o grupo da BMW Critical Tech Works, foi a empresa que basicamente parecia que não existia uma pandemia, que de repente mudou todo o modelo de trabalho e conseguimos entregar tudo como estava previsto. Porque já tivemos todas as condições, ou seja, sempre havia uma opção de trabalhar remotamente, sempre havia os horários flexíveis, sempre, ou seja, somos uma empresa agile e assim continuávamos mesmo a dar mais tempo para aos nossos colaboradores, para também se organizam em termos de gestão de tempo da família. Obrigada, Marie. Daniela, temos mais alguma? Temos aqui mais uma questão que se prende, portanto, se os fatores ambientais e climáticos se influenciam a felicidade, os fatores como o número de horas de sol num dia, número de dias de duração das estações, etc. Portanto, todas estas questões, que impacto é que poderão ter eventualmente na felicidade? Não sei quem quer responder. Marie, quer avançar? Não sei se percebi bem a pergunta, se quer começar a Helena e depois eu acrescento se eu acho alguma coisa. Fala na questão da geolocalização dos países, Ok. portanto, se a questão da luz solar, do número de dias, das estações, se tudo isso tem um impacto na felicidade. Eu já estava aqui à procura novamente Eu tenho a certeza que eu tenho. E também, ou seja, e realmente, ou seja, que eu acho tão triste, por exemplo, gosto dos alemães, eu sou alemã, mas, por exemplo, eles tiram tão pouco tempo para estarem felizes, ou seja, parece que trabalham o ano todo, depois tiram 2 semanas para o ano em que vão para as férias e, agora vamos aproveitar a vida, temos esse tempinho, agora que vamos aproveitar o mês de luz do dia e, não sei, uma boa comida e várias coisas, mas o resto todo, basicamente, vivem perdem tanto tempo para esse pouco tempo que depois se retiram, que a Helena estava a dizer, a felicidade heroica, não é? De conseguirem bem aproveitar o momento, só que há poucos momentos desses que eles tiram para aproveitar. Temos 5 minutos para acabar. Daniela, temos mais alguma pergunta? Não há mais nenhuma pergunta no chat. Não? Então, se calhar, vamos deixar a mensagem final. Marie, mensagem final, Helena, mensagem final e dicas, não é? Tínhamos também ainda a proposta das dicas. Portanto, sim. Marie, se calhar começo por ti. Qual é a tua mensagem final? É logo uma dica, eu diria. Ou seja, de não perder tempo em ambientes e relações e em situações que nos fazem realmente infelizes. Eu acho que realmente o que nos faz feliz, toda a gente sabe, se ouvimos bem o nosso stomach feeling, digamos assim. Eu acho que normalmente temos uma intenção que nos está a mostrar se as coisas estão bem ou não estão bem, e damos mais atenção a isso e não tanto o que nós pensamos, mas o que nos sentimos. Eu acho que isso era a minha dica, ou seja, e a felicidade pode ser treinada e pode ser qualquer situação, qualquer situação pode ser mudado, ou seja, nunca nada é estável e não pode se mudar de todo, é sempre algo que se pode fazer. Uma escolha. Obrigada, Marie, obrigada. Helena? Eu trazia aqui um exemplo através de postais de algumas propostas, nomeadamente relembrar que há 5 caminhos fundamentais de promoção do bem-estar e da felicidade. O primeiro é a conexão, precisamos absolutamente de
criar vínculos, fortalecer vínculos, cuidar dos vínculos sociais com os outros, sentirmos pertença de grupos, pertença aos outros, e portanto esta dimensão das relações interpessoais com a família, com os amigos, com os colegas, com os vizinhos, no contexto da família, do trabalho, das escolas, das comunidades locais, é um caminho fundamental. Depois o estarmos ativos, nós sabemos de facto que a felicidade também está associada com o que se passa nos nossos estados internos biológicos, e quando nos sentimos bem ou quando fazemos exercício físico, são lançadas pelos neurotransmissores, as hormonas do bem-estar, na nossa corrente sanguínea, e portanto tudo o que é movimento é fundamental. Fazer um jogo, jardinar, dançar, exercitar, fazer a sua aula de yoga, descobrir que nós, para estarmos felizes, temos que nos lembrar que habitamos um corpo e que este corpo tem que ser muito cuidado, porque há uma relação profundíssima, indissociável entre a nossa felicidade ou infelicidade e o nosso corpo, entre a nossa saúde física e a nossa saúde psicológica. E, portanto, mantenham-se muito ativos e ativas. Eu, assim que agora que acabarmos aqui, vou fazer a minha atividade física. Já fiz o meu yoga hoje de manhã, apesar de já ter dado 2 conferências. O terceiro é tenham atenção às coisas, sejam curiosos, reparem na beleza, apreciem as coisas belas, éticas e boas, reparem no que é pouco usual, a mudança das estações, saboreiem, desfrutem os momentos, tenham consciência sobre a maneira como estão a viver no presente e vivam essas experiências de forma a que elas passem a ter significado efetivo para vocês. Depois continuem a aprender. Não desistam de se manter curiosas e curiosos, descubram um interesse antigo, experimentem qualquer coisa novo, inscrevam-se num curso, ouçam uma música de um género que nunca ouviram antes, no contexto laboral assumam uma nova responsabilidade, tentem arranjar uma bicicleta que se partiu, aceitem os desafios para continuarem a manter-se profundamente envolvidos naquilo que é a aprendizagem constante. E finalmente deem a dádiva generosa, gratuita, está profundamente relacionada com os níveis de felicidade das pessoas. Nós temos a decorrer na cátedra da Unesco, que eu coordeno na Universidade de Lisboa, um projeto que se chama A Bondade Importa, porque a bondade importa todos os dias, hashtag A Bondade Importa. E o convite é todas as semanas lançamos uma data de propostas de bondade, bondade para comigo, bondade para com os outros, bondade para com o planeta e os outros seres vivos, e pedimos às pessoas que nos digam o que é que fizeram de atos de bondade ou que partilhem histórias que vivenciaram e que sejam para si exemplos dessa gratuidade, dessa generosidade. Dar aos outros, dar com vontade e sem procura de nada em troca, seja um amigo, seja um estranho, agradecer, sorrir, voluntariar o vosso tempo, juntar-se a um grupo comunitário, enfim, tudo isso é promotor de felicidade e, para além disso, traz a tal felicidade pública, que é a felicidade de contribuição para o coletivo. Não estou apenas a cuidar de mim, estou também a cuidar de mim, mas estou ao mesmo tempo a dar atenção, a respeitar e a melhorar aquilo que é o bem comum. Não há melhor frase para acabar do que a bondade importa. Muito obrigada Helena, muito obrigada Marie. Daniela. Obrigada, chegamos ao fim Obrigada. do dia da Semana Internacional de Coaching. Resta-me de facto agradecer imenso as excelentes intervenções das nossas convidadas que partilharam as suas experiências, o conhecimento, ajudaram-nos de facto aqui a refletir sobre algo tão imprescindível para todos e indissociável à nossa condição humana e também do nosso papel de coaches para quem é coach, que é a felicidade. E também agradecer ao nosso público que esteve aqui connosco hoje
e ao GPC, que nos permitiu a todos esta oportunidade de sairmos aqui hoje mais enriquecidos e felizes. Antes, não quero acabar de só lembrar que amanhã será o nosso último dia e que não devem perder, portanto é o coaching na lusofonia com o nosso colega Manuel Peixoto, que terá quatro convidadas de 4 países diferentes, portanto não devem perder. Portanto, muito obrigada, estamos muito gratos por tudo, pelas convidadas, pela vossa presença e até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada. Adeus, muito obrigada. Obrigada. Adeus. Até amanhã. Adeus, parabéns. Amanhã. Muito Tchau, obrigada, até amanhã. parabéns. Amanhã, parabéns. obrigada. Tchau, obrigada. Pelo Tchau. convite, por terem estado.